Um levantamento do Conselho Federal de Medicina comprovou a distribuição desigual de médicos nas 5 regiões do Brasil. A pandemia da Covid-19 só agravou e tornou mais evidente um problema crônico. Para muitos brasileiros, faltam médicos, porque sobram desigualdades regionais. É o que mostra o levantamento do Conselho Federal de Medicina, divulgado hoje. A média geral de médicos em relação à população, 2,5 para cada 1.000 habitantes, é comparável às de Estados Unidos e Japão. O número dobra no Distrito Federal. É bem superior à média no Rio e em São Paulo, mas muito menor em quase todo o Norte e o Nordeste. A explicação, segundo o Conselho, estaria na falta de gestão e de condições de trabalho que incentivem uma melhor distribuição dos médicos. Existe uma gestão ineficiente e que ficou escancarada com a pandemia. Se for verificar as séries históricas de denúncia que o Conselho Federal de Medicina fala sobre UTI, sobre locais inadequados do atendimento médico, sem pandemia, o absurdo de algumas regiões, nós temos médicos que precisavam atender debaixo de uma árvore. E não existia pandemia no Brasil. São muitos os estados e municípios que têm buscado a contratação de médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, mesmo sem diplomas revalidados no Brasil, ainda que em caráter temporário, emergencial, diante da pandemia. Mas eles enfrentam forte resistência na justiça por parte das entidades médicas. É o caso de Roraima, onde um hospital de campanha com capacidade para mais de 1.000 leitos, construído pelo Exército, não funciona, principalmente por falta de médicos. Precisaria de 300. Um acordo firmado pelo governo do estado para contratar médicos disponíveis na região, mas que não tem diploma válido, tem sido barrado por entidades médicas locais. Nós entendemos a classe médica do estado de Roraima, mas só que nós estamos vivendo num momento de exceção, né? Um momento excepcional. E momentos excepcionais nós temos que ter novos regramentos. A Conectas, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, sugere uma flexibilização da legislação, como em outras partes do mundo. A gente tem casos na Alemanha, nos Estados Unidos e no Canadá, que as regras ordinárias de contratação de médicos estrangeiros, elas foram flexibilizadas pela urgência e emergência de trazer um reforço ao atendimento médico por conta da pandemia. Mas para esta conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, isso pode ser arriscado. Flexibilizar o atendimento através de médicos que não são qualificados, que não se sabe a formação, é muito temerário à própria população. Edson e Renan, formados fora do Brasil e que trabalharam por 3 anos em São Paulo pelo programa Mais Médicos, não tiveram os contratos renovados em 2019 e continuam fora do mercado. Nós poderíamos estar ajudando, por exemplo, a controlar os pacientes que têm enfermidades crônicas, que são os pacientes que têm mais vulnerabilidade, né, nesse momento de pandemia no Brasil. O Ministério da Saúde declarou que, desde o começo da pandemia, contratou mais de 6.000 profissionais de saúde para reforçar o atendimento à população e que lançou 4 editais de forma emergencial para a contratação de mais médicos.